Queridos irmãos e irmãs, meu cordial boa noite a todos vocês. Faço um pedido antes de lermos o texto de hoje. Essa semana eu devo ir para São Paulo. Tenho mais 2 módulos do curso de formação missionária. São 2 semanas seguidas, então eu fico direto lá. E Marissa fica sozinha com as crianças aqui. Vai ser bem puxado. Casa, comida, escola, trabalho. E depois da escola, as crianças ficam com ela no trabalho. 3. Então, peço que vocês orem para fortalecer a minha costelinha, porque não vai ser fácil não. Tá bom? Queridos, hoje nós vamos olhar na Palavra de Deus uma reflexão que se encontra no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos olhar dos versículos 1 até o 8. 1 Samuel, capítulo 1, de 1 até o 8. Hoje eu uso a versão revista e atualizada. 1 Samuel 1, de 1 a 8. Diz o texto assim: Houve um homem em Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Até aqui. O texto de Samuel foi escrito para iniciar uma mudança no meio do povo de Deus. Um povo que vinha da época dos juízes, um povo que passa por um desmantelamento, fruto de dominações de outros povos. E agora, em Samuel, começa uma nova etapa. Uma etapa onde Deus está preparando o cenário para que surja a monarquia. E ela começa com o preparo do profeta que vai fazer todo o processo de constituição da monarquia, Samuel. Samuel vai desde pequeno sendo preparado para conduzir o povo até que ele se torne um povo com um rei. Mas Deus usa ele ainda mais, para que ele faça uma transição ainda do primeiro para o segundo reinado. Sobe então o primeiro rei, que é desprezado por Deus por conta do seu pecado, do seu coração duro, Saul.
Surge então o rei que se torna o rei que marca todos os reis, porque é o rei das profecias, o rei aonde para nós chega com o nome de Davi, sendo ele então a geração que daria linhagem a Jesus, o rei Davi, o grande rei Davi. Samuel cuida de todo o reinado nesse tempo, e ele conclui o seu reinado no final da sua vida de uma maneira exemplar, convocando todo o povo, e entre várias coisas que ele diz, uma das mais notáveis, apesar de todo o problema que teve com a educação dos seus filhos, que não colaboraram com um bom testemunho, mas ele confronta a todos, os políticos, os poderosos, os generais e as pessoas simples, sacerdotes e todos. Esse cara era bom. E ele pergunta na frente de todos: eu estou encerrando o meu trabalho sacerdotal, depois de décadas de serviço, décadas envolvido com o centro do poder, transição de poder, no meio do exercício da justiça, da legislação, das guerras. Esse homem estava no centro de todas estas coisas. Imagine quanto poder, quanta informação, quanta influência. E ele termina dizendo: se eu estou devendo alguma coisa para alguém, que diga agora. E o texto bíblico diz: e todos disseram: você não nos deve nada. Isso é para mostrar, queridos, que esse discurso de que quem se mete na vida política se corrompe, não é verdade. Quem se mete na vida política e se corrompe é corrupto. Ele se corrompe. Servos de Deus, servas de Deus, são íntegros, são íntegras. O mundo não os corrompe. Samuel, então, tem no seu primeiro capítulo a história da sua origem. E ele traz aqui o nome de seu pai e de sua mãe. Eucana é seu pai e Ana é sua mãe. A história, para aqueles que já conhecem, segue no primeiro capítulo contando que depois dessas perguntas que Eucana faz para Ana, devido à sua tristeza e angústia, nós sabemos que Ana então se apresenta ao templo, certa feita, ora e faz um pedido ao Senhor, dizendo que se o Senhor permitir que ela tenha um filho, já que ela é estéril, não consegue gerar filhos, se Deus lhe der um filho, esse filho ela vai devolver ao Senhor, como consagrado ao Senhor, e esse é o motivo do nome de Samuel, Samur, do Senhor, dado pelo Senhor, com origem no Senhor, Samuel. E ela então se compromete a entregar esse filho aos cuidados do Senhor desde cedo. E Deus concede o seu pedido. Sabemos pela história que ela engravida, tem o filho e entrega o filho para o Senhor, como ela se comprometeu. Um grande milagre acontece nessa família, mas hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o casamento. São alguns detalhes sobre a vida matrimonial, a vida conjugal, a vida a dois. Eu creio que a ceia é um momento oportuno para que a gente refaça as pazes, para que a gente ligue o que se desconectou. É momento de perdão, de nossa relação com Deus, mas também de nossa relação mútua. Eu queria hoje abordar 3 aspectos importantes. O primeiro deles tem a ver com como as pessoas enxergam o casamento. E isso tem me chamado a atenção porque o meu filho Rafael completou 16 anos esse mês. Por sinal, nasceu mais um sobrinho meu também nesse mês. Está aí com 2 dias de vida, Mateu. E quando o Rafael fez 16, eu já vinha com ele há alguns meses,
eu tenho me reunido com o meu filho mais velho toda semana para falar com ele sobre casamento. E eu tenho pego os textos bíblicos para abordar princípios sobre casamento. E é curioso a maneira como meu filho de 16 anos tem reagido às conversas sobre casamento. As descobertas que ele tem feito. E uma das últimas, ele disse: pai, eu não sabia que a Bíblia tinha tanta coisa assim. Esse texto, para nós, fala um pouco sobre o que as pessoas pensam sobre o casamento. Muita gente tem uma visão bastante equivocada sobre casamento. Quer seja alguém adepto a alguma filosofia de vida, quer seja alguém comprometido com alguma proposta religiosa, quer seja alguém descomprometido com qualquer coisa, todo mundo tem uma opinião sobre casamento. Para que serve, se não serve, o que fazer, o que não fazer. Todo mundo tem ideias sobre casamento. Eu em parte, hoje, com a idade que tenho, eu começo a rir um pouco, porque realmente as pessoas têm ideias muito fracas, débeis, estúpidas sobre casamento, em todas as idades. Em todas as idades. Eu encontro ancião com cada opinião indecente sobre casamento, que é uma vergonha. E também encontro muitos jovens que não sabem do que estão falando. Não têm a menor noção do que estão falando. É triste de ver a ignorância escorrendo como um cano furado, jorrando toda aquela bobageira por todo lado. Não é uma gota vazando, é espirrando mesmo. O que as pessoas pensam sobre casamento. Eu queria lembrar ao coração de todos vocês nessa noite que Deus tem uma opinião muito clara sobre casamento. É óbvio que eu não vou esgotar o assunto aqui hoje, não é nenhuma conferência sobre família. Mas desse texto em especial, eu gostaria de destacar algumas coisas. Vocês reparam que nesse texto está mostrando que Eucana é um homem do povo de Deus. Não é, por assim dizer, um ímpio, não é, por assim dizer, um descrente. Tanto que ele sobe a Siló para oferecer sacrifícios anualmente. Podemos dizer que ele é um crente. Também podemos dizer que Eucana é um homem rico. Bem rico. Podemos dizer que Eucana tem condições de ter uma vida bastante próspera no seu lar. Porque diz que ele tem muitos filhos. Não um, não dois, não três, não quatro. Muitos filhos. E é curioso porque num primeiro olhar, quando as pessoas olham para um casamento, são esses elementos tolos que elas observam. Elas olham o carro com que a esposa anda, elas olham o emprego que o marido tem, elas olham o bairro onde aquela família mora, elas olham a última viagem que eles fizeram para Paris. As pessoas leem aquele casamento e têm impressões sobre aquele casamento à luz de pequenos fragmentos que elas detectam e, a partir disso, elas conseguem emitir um juízo equivocado se aquele casamento é bom ou é ruim. Pessoas ricas também traem. Pessoas ricas também têm problemas no casamento. Há quem diga, como já ouvi, já presenciei pessoas dizendo que o problema são os homens, o comportamento dos homens. Por favor, irmãos e irmãs, hoje em dia ninguém escapa. Homem e mulher, é uma tristeza. Se você encontra um rapaz aí, dado a ser garanhão e pilantra, ele já vai tentar seduzir alguma senhora de mais idade, que poderia ser mãe ou até avó dele, mas para ele poder ter um bom carro e um cartão de crédito.
Mulheres fazem a mesma coisa. Porque pecadores fazem a mesma coisa, não muda. Os homens aí já sabem. A lei hoje obriga você a pagar pensão para filho que não é teu. Pá! Que absurdo! Você pagar pensão por filho que não é teu. Pois é, por sofrimento emocional. Você, padrasto, se separou e agora vai ter que pagar pensão para essa criança, pensão que nem o pai paga, mas vai pagar. Aliás, diga-se de passagem, os homens tolos hoje, porque todo tolo cai na armadilha, né? Hoje, queridos, as mulheres estão saindo com você uma única noite, tirando foto com você na cama dela de manhã cedo, quando você acorda, aquela selfie que você achou que foi maravilhoso essa noite, né? Você é o cara. E aí ela tira a foto com a criancinha dela junto na cama com o ursinho. Ela vai pegar aquela foto da sua primeira e única noite com ela e vai entrar com um processo na justiça para você pagar pensão para ela e para o filho. E ela vai ganhar. Hoje a gente vive olhando o Instagram e redes sociais e medindo um casamento pelo que a gente enxerga. E você não vê os sofrimentos e os problemas de um casamento. Tem pessoas que querem mostrar para os outros um casamento que não existe. É intencional. E tem gente que, por mais reservado que seja, a bisbilhotice alheia não perdoa. Ela olha tudo, olha lá, trocou de carro. Trocou de carro. De onde é que vem tanto dinheiro assim? A gente fica se metendo na vida alheia. E a gente começa a achar se aquele casamento é bom ou ruim conforme os nossos critérios. As pessoas mais velhas sofrem mais com isso. Porque pessoas mais velhas, ainda nessa geração, pessoas mais velhas são menos exibidas, ostentam menos. Tem pessoas mais velhas exibidas. Mas, via de regra, no atual momento, os mais velhos não são tão exibidos. E aí as pessoas olham um casal, que os filhos já estão grandes, casados, cuidando da vida, e eles ficam, sinceramente, se perguntando o que esses dois fazem da vida. Eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu fui trabalhar o assunto de idosos, o meu orientador de tese era um pastor batista, Guilherme Falcão, gerontólogo e sexólogo. E ele me deu o primeiro livro dele para ler, para fazer a minha tese, e o livro era Vovô e Vovó Ainda Transam? Olha o título do livro. Aquilo me chocou. Na minha ignorância, eu nunca tinha pensado nisso. Que pessoas que vão ficando mais velhas, elas continuam um ser humano. Elas continuam normais. Não chega uma idade que desliga a chave e morre o assunto. Mas eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu tinha 19 anos. A gente faz leituras equivocadas sobre o casamento alheio. E a gente começa a dizer que uma pessoa é feliz ou infeliz conforme os nossos critérios. Aqui no texto bíblico, ele nos mostra homem e mulheres com nomes, gente real, uma história real. E nos mostra como a gente erra a fazer leitura sobre casamentos. Alguém poderia dizer, essa Ana é uma boba. Imagina um homem podre de rico desse, menina, eu não chorava nunca. Pegava o cartão Black dele, minha filha, ia ser feliz todo dia. Para que filho? É ou não é? É ou não é? Tem mulheres hoje, e não poucas, que pensariam assim? Pega o dinheiro desse homem, esquece filho, deixa a outra lá com aqueles remelentos e vai viajar, meu bem. Vai torrar essa grana. Quem pensa assim? É quem faz uma leitura equivocada do casamento alheio. Achando
que alguém se juntou a esse homem só porque ele tem dinheiro. Para concluir essa parte, vou lembrar aqui de um exemplo incrível. A Júlia e Augusto. Júlia e Augusto é um casal crente. Só que eles começaram a se mudar de cidade frequentemente. E as pessoas e os familiares começaram a achar que Júlia era muito possessiva, muito controladora. Ela começou a acompanhar as redes sociais do marido, ela tinha acesso ao WhatsApp dele. Ela colocou localizador nos telefones dele, no carro dele, na bolsa dele. E frequentemente dava algum BO e eles mudavam de cidade em cidade. Até que um dia, a fama deles chegou antes pro lugar onde eles foram. E uma igreja resolveu acolhê-los. Depois de quase um ano naquela cidade, a Júlia aceitou uma proposta da igreja de fazer uma festa surpresa de aniversário para Augusto. Prepararam tudo, marcaram data, fizeram tudo lá. E ela disse assim: então você pega o meu marido e traz aqui na hora. Sempre tem alguém que tem que levar o aniversariante, né? Pois bem, todo mundo foi chegando, se preparando, armando as coisas, se posicionando, beleza. Dali a pouco chega a pessoa que deveria chegar com o marido dela. E não chegou. Cadê o marido? E ele disse assim: não, eu não trouxe, porque ele disse que ele precisava de mais meia horinha no trabalho e ele vinha direto para cá. Então eu vim, daqui a pouco ele chega. Ela tira o avental correndo, a expressão do rosto muda completamente, empalidece, entra em pânico, pega o telefone, a chave do carro e se manda e deixa todo mundo em casa. Ninguém entendeu direito e o pessoal começou a pensar o quê? Surtou. Bateu a ciumeira. Ó a controladora aí, ó. 2 rapazes foram atrás dela, se ofereceram, insistiram para ajudar. Ela, em pânico, já sem conseguir desviar deles, aceitou e eles foram juntos. No carro, ela começou a contar o que aconteceu. Augusto era viciado em drogas. E todas as vezes que ele voltava a usar drogas numa cidade, ela saía da cidade, desconectava ele da boca e ia para outro lugar. E ela controlava ele para saber aonde que ele ia, porque ela sabia que ele ia procurar drogas. Quando ele falou que ia precisar de meia hora, ela já sabia, não deu outra. Ela foi direto onde ela sabia, na boca, e ela encontrou o marido lá. Recaiu de novo. Só que todo mundo achava que ela era só uma mulher ciumenta e dominadora. Eu queria que a gente olhasse para esse texto e pensasse que ele traz elementos que nos mostram que a gente não deveria fazer esse tipo de leitura sobre a vida dos outros. A gente não deveria ficar olhando para o casamento alheio e julgando se ele é bom ou se ele é ruim. Aliás, muitos casos de adultério, de traição, acontecem porque você acha que aquele marido, que aquela esposa que é a pessoa ideal, mas você não sabe bem ao certo o que acontece naquele casamento. Porque você faz juízo com poucas informações superficiais. Isso é o que as pessoas pensam sobre o casamento. Sempre errado. Mas também, queridos, eu queria considerar com vocês o fato de que o casal tem uma opinião sobre o casamento. E qual é a opinião que nós podemos encontrar aqui nesse texto? Repare você que o texto nos mostra que Eucana tinha 2 esposas e eles
tinham uma vida aparentemente normal. Para eles a vida estava fluindo. Como é que eu sei que para eles a vida estava fluindo? Porque o texto enfatiza que havia uma repetição de comportamento sistemática. O texto não dá outros elementos para enriquecer isso. Ele só fala de um, que é o suficiente para você entender que havia um comportamento de rotina. E qual é o comportamento de rotina? Subir ao templo para adorar e irritar Ana. O texto só menciona isso para você ver como é que eram as coisas ali dentro do casamento. Eucana tinha consciência do seu papel diante de Deus. Eucana tinha consciência dos seus deveres como líder do seu lar. Ele vai todos os anos oferecer os sacrifícios como um homem de Deus tinha que fazer mesmo. Ele cumpre com as suas responsabilidades. Ele não é um playboyzinho, ele é um homem rico, mas consciente. Um homem abastado, mas responsável. Um homem. E todos os anos ele leva a sua família junto. E todos os anos nessa viagem, Penina, a outra esposa, leva a Ana ao desespero de provocação, de humilhação. Todos os anos. Pensem que viagem complicada é essa. Mas o texto também traz um outro elemento do que essa família pensa sobre ela. Quando a gente fala de irritação, é porque Penina acredita que ela é mais bem-aventurada do que Ana. Penina acredita que ela é uma mulher mais abençoada do que Ana. E ela não consegue entender qual é a diferença entre ela e Ana, à luz da bênção de Deus. Ela distorce a visão sobre a bênção de Deus. E ela cria uma gradação, uma diferença soberba. Esta mulher é pior do que eu. Eu sou melhor. E ela se sente no direito de esfregar isso na cara de Ana todos os anos. Outra coisa que essa família acredita, no caso de Ana, Ana acredita que ela é amaldiçoada. Isso é terrível. Ana chora e sofre porque ela acredita que ela é o que Penina acusa ela de ser. Se eu te chamar, Lucas, de qualquer outra coisa que você saiba que você não é, isso não vai mexer com você de jeito nenhum. No máximo a tua irritação vai ser assim, mas que cara chato, hein, meu? Camarada inconveniente. Mas quando você sofre pelo que eu falo, é porque você acredita no que eu falo. Ana acredita que ela é uma mulher desprezada por Deus. E por isso ela é uma mulher que não consegue amar o amor do seu marido. Porque ela acha que o amor do seu marido, todo o cuidado do seu marido para com ela, é esmola, é favor, não é amor. Quando você tem a sensação de que você é vítima, todas as pessoas se tornam agressores. Quando você acha que é só você que sofre, todo mundo é culpado pelo seu sofrimento. Ana acredita nisso. Eucana é um cara que acredita que ele é um excelente marido. Percebam, não que ele não seja, mas ele acredita tão firmemente que ele é um bom marido,
Um marido presente, um marido que cumpre suas obrigações, um marido que paga suas contas, um marido que dá conta da sua família, das suas esposas, dos seus filhos, dos seus compromissos religiosos. Ele acredita tanto que ele é um cara bom nesse sentido, que ele manifesta essa crença com uma pergunta. Qual é a pergunta dele? Eu não sou melhor do que 10 filhos? Gente, essa pergunta não é nada humilde. Nada humilde. Mas ele acredita nisso. Por isso que ele pergunta. A indignação dele é: eu me quebro por você. Eu me esforço por você. Eu faço de tudo por você. E nunca está bom. Nada presta. Todo ano a mesma coisa. Reparem que Eucana até percebe o sofrimento de Ana. Ele é sensível à dor de Ana. E não à toa ele a cerca de cuidados dobrados, para ver se vai mitigando, diminuindo esse sofrimento dela. Ele é um homem sensível, de verdade. E é por isso que ele não entende por que ele faz tanto por aquele casamento, mas isso não alegra o coração de sua esposa. Ou seja, essas pessoas todas têm impressões do que é o casamento delas, para elas. Elas que estão no meio, vivendo no dia a dia. Se num primeiro momento a gente falou aqui sobre o que as pessoas pensam do casamento dos outros, nesse segundo momento a gente está falando sobre o que as pessoas de dentro do casamento pensam sobre o seu casamento. E eu queria lembrar vocês que assim como as pessoas de fora pensam errado sobre o casamento dos outros, não é incomum que você dentro do seu casamento tenha impressões erradas sobre o seu casamento. É por isso que a gente precisa olhar para a palavra de Deus e perceber que é ela que traz luz para a nossa vida. Porque além de saber que pessoas pensam sobre o casamento dos outros, que os casados pensam sobre os seus casamentos, você precisa considerar o que Deus pensa sobre o seu casamento. E aqui está a referência de comportamento para você. Você não vai se guiar pelo que os outros pensam, você não vai se guiar sobre o que você pensa, você vai se guiar pelo que Deus pensa do seu casamento. Primeira coisa importante, queridos, sobre o casamento aqui nessa passagem. Reparem que o texto diz, versículo 2, tinha ele 2 mulheres. Aqui começou o problema. Por que aqui começou o problema? Porque eram mulheres, no plural? Não, queridos, eu não vou ser tão sexista assim, né? Alguém poderia dizer, né, uma já dá um problema enorme, 2, né? Não é isso. Qual é o problema do texto bíblico? É a poligamia, queridos. Deus nunca aprovou a poligamia. Desde o Gênesis a ordem era uma só. E juntar-se-á o homem com a sua mulher no singular, e serão os 2 uma só carne. Sempre foi isso. Nunca mudou. Nunca teve lei de Deus autorizando você a ter 5, 6, 7, 10 mulheres. Nunca. A poligamia sempre foi reprovada por Deus. E é por isso que essa informação está no texto. Deus está comunicando, tem algo errado com esse casamento. Não era para ser assim. Há controvérsias entre os estudiosos dessa passagem, se Eucana casou-se com Ana antes ou depois de ter casado com Penina.
Há quem defenda que ele casou antes com Ana, e por Ana não ter condições de dar filhos, ele então contrai matrimônio com Penina. Por quê? Porque culturalmente, nesta época, se esperava que uma mulher pudesse ter filhos para gerar posteridade. Tem toda uma implicação legal, jurídica, de herança, de linhagem aí em jogo. Há quem diga que Eucana teria se casado com Penina primeiro, e por isso teve muitos filhos com ela. Né? Se você pensar numa cronologia, não dá tempo, né? São 9 meses para cada um, não tem como acelerar esse troço. Então ele teria casado primeiro com Penina, e casou-se com Ana pela sua beleza, pela sua formosura e por virtudes que ela possuía. E acabou descobrindo que ela não podia dar filhos. Mas a despeito disso, porque o texto não trata disso, a despeito dessa informação, a questão é que ele decide casar-se de novo. E aqui é que está o erro. É manter as duas mulheres. Para Deus, queridos, isso sempre será um problema. Quer seja do ponto de vista legal ou cultural, quer não. Eu explico. Por mais que a lei da época, a cultura da época, as práticas da época, o povo daquela cidade, daquela região, tivesse isso por natural e normal, para Deus não é. E aqui vem um cuidado aos nossos corações, principalmente nas discussões atuais. Até que falamos um pouco disso aqui, enquanto os diáconos estavam preparando a ceia. Queridos, não é porque o seu país tem uma lei que autoriza, que permite ou que obriga, que o servo e a serva de Deus vão ter que fazer. Nós somos de uma linhagem que entende, através da palavra de Deus, que em certas circunstâncias nós nos enquadramos num entendimento doutrinário que se chama desobediência civil. Você não vai fazer o que mandam você fazer, porque o seu compromisso maior é com Deus, a sua consciência está em Deus. Então, por mais que seja autorizado, não se faz, porque Deus não autoriza, independente da época. Esse é o primeiro problema que nós temos aqui. O segundo problema que nós temos aqui, que é a visão de Deus sobre o casamento, é como você pode transformar as bênçãos de Deus em maldição na sua vida. Veja que Penina está casada com um bom homem, um homem sério. Ele se esforça. Ela deveria estar contente. Não falta nada para ela, nada. Mas ela não consegue viver com o fato de que este homem tem um coração dividido. Ela quer exclusividade. E aqui vem um pecado, queridos. Essa exclusividade, eu não estou falando sobre Eucana gostar muito de Ana. Eu estou falando daquelas pessoas que querem do seu cônjuge um amor e uma dedicação de tal tamanho, que elas não conseguem dividir o cônjuge nem com Deus. Eu já tive muitas experiências na vida de igreja, olhando homens muito bons, homens de Deus,
Na hora que chega a eleição para um diaconato, para um presbiterato, a esposa é a primeira a cutucar, dá aquele beliscão que quase arranca meio quilo da coxa do cara. E diz assim: você não erga a mão. Eu já vi, com esse zóio que a terra de comer, eu já vi. O beliscão. Ouvi. Você nem pensa em dar o teu nome. E está lá na igreja todo domingo. Paz do Senhor, paz do Senhor. Graça e paz, meu irmão, graça e paz. Para o quinto dos infernos. Cansei de ver isso com mães que os filhos manifestam o desejo pelo sagrado ministério. E as mães dizem: meu filho vai ser qualquer coisa, menos pastor. Menos pastor. Eu estou falando de relacionamentos que na linguagem atual, vamos pegar a gíria do povo, a gente vai chamar de relacionamento abusivo. É isso. Penina tem um relacionamento onde ela não admite que Eucana ama ela também. Cuida, quem ama cuida, não é? Ele cuida muito bem. Ele dá todas as demonstrações de que ele é um bom marido. Mas para ela não basta. Ela quer todo ele. E não são poucas as relações hoje em dia em que nós vivemos com pessoas assim. Se vocês quiserem ir atrás, procurem dados e pesquisem sobre crimes passionais no Brasil. Crime passional é crime por amor. Deem uma olhadinha nos números e vocês vão ver. É assustador. Assustador. A quantidade de crimes e de violência que ocorre com pessoas que não aceitam que o outro não o idolatre. Vocês que são solteiros ainda, jovens aí, adolescentes, cuidado. Cuidado. Esse comportamento possessivo graçou por todo canto. Homens e mulheres são assim. Se tem homem maluco capaz de matar você se você não for dele, olhe, minha querida, a disputa está braba, porque o que tem de mulher barraqueira você não faz ideia. Você não faz ideia. Certa feita, a irmãzinha da igreja foi lá, brigou com o namorado, jogou tudo na cara dele, os presentes e tudo, porque achou que ele estava traindo ela. Primeiro que eu fico pensando, né? Traindo como? Se é namorado, está traindo de que jeito, né? Mas tudo bem, deixa para lá. Vamos comentar isso depois. E ela foi lá e brigou, cara, e xingou e tal, e deu aquele climão. Quando o pastor auxiliar lá da igreja que eu trabalhava foi procurar, porque ele cuidava dos adolescentes e jovens, depois ele me reportou lá dizendo o que era. Ele postou umas fotos indo no boliche com uma moça. Você acredita, gente? A moça, um pouco mais velha que ele, veio dos Estados Unidos, era irmã dele, que ela, por óbvio, não conhecia, porque namorava com ele há 6, 7 meses. Ele avisou que a irmã estava chegando, mas ela surtou quando viu a foto. Os dois abraçados. Pegou tudo que ele já tinha, as cartinhas, presente, o que tinha lá, foi lá, tacou fogo, quebrou a casa do cara lá. Ele falou assim: mas é minha irmã. Pense, gente, se no namoro essa doida já faz isso, cara, fuja, corra, não olhe para trás. Mantenha a distância de uma pessoa dessa. Deus está mostrando que essas pessoas envolvidas nessa história têm problemas sérios com a maneira como eles tratam o seu casamento.
porque eles não estão observando a palavra de Deus, o ensino de Deus. E quando isso ocorre, o lar vira um inferno, um verdadeiro inferno. Minha mãe trabalhava no Banco do Estado do Paraná, me lembro até hoje, o horário era até às 18 horas. E teve um período que a mãe saía quase 10 horas da noite de lá. Por quê? Porque um dos vice-presidentes a quem ela assistia, ficava lá, no banco, lendo revista. Por quê? Para não voltar para casa, porque a mulher era uma sarna. E ela tinha que ficar fazendo hora extra. E o cara era tão cretino, que às vezes ele saía do gabinete pela porta dos fundos e não avisava a minha mãe. Quando a minha mãe ia procurar, ele já tinha ido embora. E ela lá esperando. Você veja como o cara afeta a vida dos outros. O texto está denunciando problemas nessa relação. Mas a mais grave delas está no fim, nesse último versículo que nós lemos. Percebam vocês a indignação de Eucana. Ele não entende por que ela chora. Apesar de todo o esforço dele de saber que é porque ela não tem filho, todo ano ela já falou sobre esse assunto, de ver as provocações de Penina, de saber do contexto, ele faz essa pergunta mesmo assim: meu bem, por que é que você continua chorando por esse motivo? Eu já não disse que está tudo bem? Eu já não disse que para mim está resolvido? Eu já não te disse que eu amo você, e muito? O meu amor por você não basta? Ser um marido dedicado, honrado, decente, trabalhador, honesto, crente, responsável, não basta. O que mais que você quer? Sabe, queridos, as perguntas dele revelam às vezes muito do que ocorre em casamentos de crentes. Eu não sou melhor do que 10 filhos para você? Queridos irmãos e irmãs, eu queria que você lembrasse que um casamento só fica feliz quando o seu cônjuge estiver feliz em Deus. No dia que o seu marido for um cara bem resolvido com Deus, o casamento vai estar tranquilo. No dia em que a sua esposa for uma mulher de Deus, bem resolvida em Deus, o seu casamento será uma bênção. As provocações e as irritações acabarão. Não haverá mais demandas para que você seja a esposa ideal e nem que o outro seja o marido ideal. Por quê? Porque você está satisfeito em Deus. Até com relação aos filhos, o texto aqui não trata disso, mas eu posso incluir tranquilamente. Você vai parar de querer exigir que o teu filho, a tua filha, seja isso, seja aquilo, faça aquele outro, porque tem que ser assim, porque você sabe que os seus filhos estão nas mãos de Deus. O que as perguntas de Eucana revelam é que Ana é uma mulher altamente perturbada e sem paz, porque ela não tem paz com Deus. O problema aqui não é Penina, não é irritação de Penina. Como Ana não se sente amada por Deus, não se vê amada por Deus, não vê a bênção de Deus sobre sua vida, ela vive perturbada, mal amada, mal agradecida e sofrendo. Vocês já sabem disso. Alguém já disse que o vazio no coração humano é do tamanho do amor de Deus por nós. No dia que a graça do Senhor Jesus tomar o seu coração e mostrar para você o Espírito de Deus falando ao teu espírito,
de que você é um filho de Deus, uma filha de Deus, que o Senhor Jesus venceu, que Ele abriu o livro e que Ele voltará. No dia que você for tomado por essas convicções de fé, você vai encontrar paz com Deus, paz de espírito, paz que o mundo não dá, porque ele não a possui, e paz que ninguém poderá tirar. Uma paz onde você vai olhar pessoas sofrendo no seu casamento com uma luta, uma doença, uma dependência química, o que quer que seja, mas você vê aquele irmão, aquela irmã firme no Senhor, porque elas sabem quem tem crido. Ela não chora e não passa fome, porque ela se sente vítima ou mal amada. Ela chora porque ela intercede, e ela passa fome porque ela faz jejum pela pessoa que ela ama. E isso traz para nós um grande lembrete, meus irmãos. Enquanto o seu cônjuge não tiver uma vida em paz com Deus, tudo o que você fizer não vai ser suficiente. Não vai ser. Você pode ser o melhor marido do planeta. Se a sua esposa não está em paz com Deus, sempre está faltando. Nunca chega lá. Se a sua esposa é uma mulher decentíssima, maravilhosa, virtuosa, você vai viver assombrado pela traição e o ciúme e o olhar dos outros homens. Porque você é infiel no seu coração e não acredita que a sua mulher possa ser fiel. Não é isso que o texto de João diz? O verdadeiro amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Ou a velha e boa passagem paulina no hino ao amor, lembra o que ele diz? O amor não arde em ciúmes. O amor confia, porque ele sabe que a fidelidade do seu marido, da sua esposa, não depende do seu olhar, da sua filmagem, do seu acompanhamento ou monitoramento. Ou Deus guarda a sua casa, ou em vão vigia o sentinela. Gente, olhe o texto. Em vão vigia o sentinela. Pode colocar aparelhinho, monitorar o seu marido, o quanto você quiser. O coração dele e dela nunca será seu, se o Criador desse coração não o der para você. Nada do que você faça vai ter essa fidelidade. Ou Deus sustenta esse casamento, abençoa esse casamento, ou você vai viver em tormento todo o ano, com irritação, com choro e com tristeza. O que preenche o coração humano de uma esposa e de um esposo é Deus, é viver em paz com Deus. Por isso o pedido hoje ao participar dessa ceia é que você, meu irmão, minha irmã, de fato, faça as pazes com Deus. Jogue fora o que as pessoas pensam sobre o seu casamento, a sua vida. Tenha muito cuidado com o que você pensa sobre o seu relacionamento e sobre você. Tenha muito cuidado. E comece a se preocupar com o que Deus pensa sobre você.
E então você vai começar a dar direção para a sua vida. Uma direção conforme a vontade de Deus, e aonde você achará paz em Deus. Porque é isso que ocorre quando você está no centro da vontade de Deus. Você tem paz. Eu queria chamar a atenção para que vocês compartilhem isso com os nossos jovens. Eles andam angustiados, muitos deles não querem nem casar. E no fundo, quando você fala assim profundamente, eles têm medo. Eles têm medo. Eles têm medo de não dar conta da casa, eles têm medo de não conseguir honrar a sua família, eles têm medo de ter filho, eles têm medo de perder a liberdade, eles têm medo de serem traídos. Eles vivem apavorados com uma multidão de fantasmas que não permite a eles entender que o casamento é uma bênção, é projeto de Deus. E que você tem dentro do casamento a chance de experimentar a paz do Senhor. As pessoas transformam suas experiências ruins de casamento em pretensas lições de vida.